fazer análise, mas se a gente entender um pouquinho dele, né, principalmente a dinâmica, a gente vai entender que as consequências, impactos e também as causas de concretização, a gente pode nos levar a estar mais ou menos expostos. Então, assim, quando eu analiso essa hipótese de colocar uma simples tela numa sacada, eu pensei na possibilidade de que algo pode acontecer, principalmente com crianças, e aí eu passei a fazer essa análise de cenário, e essa análise de cenário vai levar a uma queda da criança e, consequentemente, eu preciso tomar uma contramedida. Então, são essas ações que eu preciso adotar no dia a dia, né? Que eu preciso desenvolver em todas as minhas rotinas. Tá? Outro detalhe também que a gente precisa entender é que todos esses efeitos dos riscos, eles podem ser positivos ou negativos. Como eu já estava falando agora há pouco para a Beres. A ação criminal, esse cenário de violência que a gente encontra, gera essas oportunidades, traz a gente para debater, traz a gente para poder compreender um pouco. Né? Então a gente pode ver aqui uma imagem dessa daqui e dizer, eu tenho duas hipóteses, eu tenho duas opções dessa criança. Né? Ela pode estar exposta a um risco muito alto de uma doença, mas também ela está exposta a anticorpos que vai ajudar na própria defesa da criança. Então eu tenho ambientes favoráveis e desfavoráveis, mesmo diante de riscos ruins. Né? Os riscos da ação criminal, eles não são riscos puros. Né? Aqueles riscos puros são aqueles que nos conduzem apenas a cenários de perdas. Já os riscos dinâmicos, eu tenho aquela possibilidade de especular, eu posso ganhar ou perder. Não, eu não ia falar nada. Sim. Só fiquei em pé. Desculpa. Até os seres humanos descobrirem como transpor essa fronteira, né, da análise do risco, de avaliação do ambiente, o futuro era um espelho do passado, com um domínio obscuro de oráculos e adivinhos que detinham monopólio sobre o conhecimento dos eventos previstos. Então, hoje, para nós chegarmos e termos um homem mais inteligente, ele venceu essa barreira. Tá? Venceu essa barreira de que nós temos uma ciência que analisa, que faz cálculos, que busca, né, essa análise de probabilidades para a gente poder compreender. Né? A gente não pode ficar naquele homem do antepassado, que é simplesmente aquele cara que vai esperar chegar naquele cenário e que ele simplesmente não pode fazer previsão alguma. Né? Bernays, ele afirma o seguinte: a ideia revolucionária que define a fronteira entre os tempos modernos e o passado é o domínio do risco. Tá? A noção de que o futuro é mais que um capricho dos deuses e de que os homens e mulheres não são passivos ante a natureza. Então, a gente naquela época, a gente tinha um sentimento de que nós não tínhamos influência alguma sobre o nosso futuro. Então é mais ou menos por aí que as pessoas estão doutrinando a gente. Nós estamos diante de um cenário de caos e de guerra e não temos nada o que fazer, simplesmente não reagir. Então nós estamos voltando aí a essa época, nós estamos abrindo mão de várias ciências que poderiam estar trazendo para a gente opções de escolha para evitar que a gente chegue a essa situação. Tá? Então admitir que não podemos prever o risco é acreditar que a ciência, por exemplo, de segurança não existe. Estamos rasgando toda a engenharia de segurança, os técnicos de segurança, os profissionais de segurança que fazem uma análise de risco, que determinam quais são as principais ameaças, quais são as probabilidades delas se concretizarem, pensar nas contramedidas, aplicar, né, conscientizar essas pessoas. Então nós estamos rasgando isso tudo. Então por isso é que a gente precisa bater nessa tecla do antes. E não é essa pessoa que vai sempre ser a vítima, né? Vai sempre ocorrer, vai sempre chegar, né? Deixe lá as coisas lá em cima da mesa, que até facilita para ele levar. Né? Isso até facilita alguns mercados. Você está falando, ele estava pensando, porque, por exemplo, hoje é o quê? Não reaja e faça seguro do seu automóvel para que você entregue tudo perfeitamente. Pronto. Quem sabe se por trás disso não está uma grande mídia comercial para isso. A gente vai falar até um pouquinho dessa questão do tratamento do risco, Rodrigues. Existem essas hipóteses, né, da gente também abrir mão de parte desses elementos na hora que a gente vai tratar ele.
né? Existe um pouco de verdade, né, nessa situação de deixar a coisa realmente rolar, né? Mas diante desse cenário de tantas necessidades da gente trabalhar tantas frentes, uma das opções pode ser essa nossa de buscar a transferência do risco, né? A transferência dele. Ele vai falar um pouquinho aqui mais na frente. Então isso quer dizer que o domínio da dinâmica do risco é essencial para a nossa sobrevivência, sim, em tudo. Qualquer cenário. O cenário empresarial é o tempo inteiro, analisando as hipóteses, tratando os riscos, né? São os riscos dinâmicos e especulativos. Existe a possibilidade de tanto de perdas como possibilidades de ganhos. Então, eles trabalham o tempo inteiro. Nossa vida, nós precisamos entender que nós podemos fazer esse mesmo trabalho. Nós podemos fazer esse mesmo tratamento, né? Será que o meu deslocamento naquele horário, naquele dia, por aquela rota, ele é interessante, né? Nessa questão de abrir mão de escolhas, a gente pode ver aqui uma situação de um cenário muito simples. Existem algumas pessoas que moram aqui próximo, depois da cidade satélite, que residem ali naquela região do Distrito Industrial, Emaús, né? E aí você tem lá 2 minutos, talvez, entre a cidade satélite e aquele outro deslocamento. Tá? Mas você vem às 2 horas da manhã, está se deslocando, saiu de uma atividade, de um evento, você tem a opção de ir por lá, mas você também tem a opção de ir pela BR, né, que hoje agora está mais expressa ainda. Então, você está abrindo mão de sua escolha e optando pelo local de maior risco, de maior probabilidade de uma ocorrência. Então, eu vou andar 3 minutos talvez a mais, vou gastar 0,5 de litros de gasolina, mas eu tomei minha opção. Eu fui por um outro local que eu julguei mais seguro naquela oportunidade. Então, a minha opção de escolha é que eu não posso abrir mão. É isso que a gente precisa pensar o tempo inteiro. Então, eu poderia definir risco em termos gerais como a possibilidade de um acontecimento incerto, fortuito, e de consequências negativas ou danosas. Tá? Então, importante que a gente compreenda quais são essas medidas, o que eu posso fazer, né? O risco está presente para todos nós, mas sempre existe aquela pessoa que é de má sorte. Sempre acontece comigo. Eu já fui assaltado tantas vezes. E se você parar e pedir um pouquinho do histórico dessa pessoa, normalmente ela foi assaltada no mesmo cenário, da mesma forma, mas ela não tomou a mudança de decisão. Ela não agiu diferente. Eu observo essas opções de escolha, às vezes até no trânsito, dia a dia. Eu resido aqui na cidade satélite. Na cidade satélite você tem algumas paradas de ônibus que elas são totalmente a erro. Elas não têm cobertura, são paradas em locais escuros, né? E com uma região cheia de mato, terrenos baldios. E às vezes você tem uma parada aqui nessa situação, nesse cenário, e você tem uma parada seguinte, que ela está na frente de uma padaria, que tem um super movimento, né? Mas essa pessoa, apenas porque é mais perto da casa dela, ela optou ficar naquela parada de maior risco. Então são esses detalhes que vão fazer a diferença no dia a dia, na nossa vida. A ideia não é se transformar em pessoas neuróticas, mas são pessoas que vão analisando esses cenários, vão compreender a nossa necessidade. Tá? Então, há muitas pessoas que enfrentam a vida como se os riscos só existissem para os outros. A primeira coisa que a gente precisa acreditar o risco é inerente a todos nós. Vai sofrer as consequências dele quem não administra, quem não trata. Quem trata e administra dificilmente vai sofrer as consequências desse risco que é comum a todos nós. Tá? Então, há também as pessoas conscientes dos riscos que avaliam suas consequências e adotam medidas especiais. Essas medidas especiais a gente encontra na questão do tratamento do risco. É o mesmo princípio do tratamento do risco empresarial. A gente pode trazer isso para a nossa vida. Então eu tenho a possibilidade da eliminação, né? Eu vou abrir mão daquilo, a sua opção de não executar, não fazer aquilo, né? Eu iria sair para o jantar e decidi não ir. Eu eliminei totalmente aquela hipótese de ser, né, sofrer uma ação criminal lá naquela situação. Eu optei por não andar na minha moto, né, de fim no carro,
né? Ou então apenas minimizar. Daqui a pouco eu vou falar até um pouquinho sobre motos aqui, Francisco, né? Porque moto deixa a gente também muito exposto a esse tipo de situação, né? Porque eu entro não só na questão criminal, mas também na questão do trânsito em si, né? Da dificuldade, por isso você vai falar um pouco. A educação em si é você se preparar, é você ter fundos, recursos próprios que você vai poder suprir aquelas perdas. Tá? A assunção dele é você dizer assim, eu não tenho nenhum suprimento para isso, mas eu assumo essa hipótese do risco. O celular lá do Francisco, rapaz, não vale a pena nem você levar. E se levar não vai fazer diferença nenhuma para mim, né? Então, é você assumir essa hipótese do risco. E a outra é a transferência, que aí é na hora que o nosso amigo Rodrigues você transferir isso, o seu risco, para que uma pessoa administre, né? Que aí no caso são seguros e tal. A gente faz isso de uma maneira muito tranquila com planos de saúde, né? A gente transfere o risco da nossa saúde para um plano de saúde, eu pago, é uma espécie de seguro, né? As pessoas veem apenas como um custo só para quando estiver doente, na verdade é o seguro que você faz para lhe proteger quando você precisa, né? Então isso são formas da gente tratar. Então eu não preciso transformar a vida da gente e todos os nossos bens, recursos, etc., em uma coisa única. Eu preciso proteger o meu patrimônio de uma maneira única. Não, eu protejo de uma maneira pontual. Tá? E aí a gente vai mostrar alguns casos práticos aqui, como a gente pode fazer isso. Okay? Em relação a motos, tá? Eu tenho um nível de risco muito alto. É interessante que a gente fale um pouquinho como é que a gente pode tratar, né, esse risco, como é que a gente pode chegar a algumas soluções, só para que vocês façam uma correlação do que eu acabei de falar aqui em relação ao tratamento. Então a moto eu posso eliminar. Eu vendi a moto. Eu não ando mais de moto. Nem todo mundo vai ter essa opção, e claro, não tem problema, eu posso tratar de uma maneira diferente. Eu não quero eliminar. Eu posso minimizar essa exposição. Eu tenho minha moto, tenho meu carro, e na maioria das vezes, muitas pessoas utilizam dessa forma, até porque no dia chuvoso, etc., né, a gente tem essa necessidade de utilizar o carro. Né? Então, quando eu reduzo essa quantidade de tempo que eu utilizo a minha moto, eu estou minimizando a exposição. É uma forma de tratar o risco. Minimizar a ameaça.